começar a ler do versículo 16 ao versículo 40. É uma grande leitura. E aqueles que não estão muito cansados, que não estão doentes, vão ficar em pé. E para poder acordar, para depois minha Cristo cortar falando o tempo que Deus tem para eu falar baseado nesse texto. Atos 16, a partir do versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação serão servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo tremendo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Podem aceitar. O que é que nós observamos nessa história contada nesse texto? Nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu escrevi aqui na palavra de Deus é que quando Paulo saiu com Silas para pregar a palavra de Deus, Satanás se pôs para interromper. Mesmo Satanás dizendo uma verdade, duro disso, ele fazer isso, porque ele é mentiroso desde o princípio, mas de quando em vez ele solta uma verdade e depois cobre com a mentira, que é para enganar as pessoas. Aqui ele soltou uma verdade. Qual a verdade que ele disse? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso era verdade. Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas o que é que Paulo quis fazer?
Ele não quis que o Evangelho fosse pregado por um instrumento de Satanás. Ele, imediatamente, depois de ouvir aquilo, perturbando seu ouvido, ele pronuncia: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Com quem Paulo falava? Com o Espírito. Obrigado, Dá. Paulo não falou com a moça. Paulo falou com o demônio que estava dentro da moça. Domingo passado eu já falei com espíritos. Porque é verdade. Muitas vezes eu tenho falado com pessoas, com espíritos dentro das pessoas. Quantas oportunidades Deus tem me dado de falar a palavra de Deus, de pregar e usar a autoridade que é de Deus, mas que Ele coloca na vida de cada crente. Pode ser uma criança, se ela é crente, ela confia no Senhor. Essa criança pode expulsar o demônio em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Uma criança. Se ele for usado com a palavra, ele usar a palavra de Deus no nome de Jesus, a autoridade vem. E a autoridade é de Jesus, é da palavra de Deus, não é do pastor Carvalho. Veja o que Paulo diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Não foi no nome de Paulo. Não foi no nome de qualquer igreja. Não foi no nome de denominação nenhuma. Foi no nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome, que tem todo o poder, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra. Paulo agora fala: em nome de Jesus Cristo te mando. Não era pedido, não. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Autoridade. Autoridade de Cristo na vida de Paulo. Ele tinha a autoridade de Cristo. Ele usou o nome de Cristo, mas ele cria na palavra de Deus. Se prepare, meu irmão. Qualquer hora você pode encontrar uma pessoa endemoniada. O que é que você vai fazer? Correr? Não, o crente tem que enfrentar. A palavra de Deus nos mostra que quando os donos, ou o dono daquela moça, viu que ela não adivinhava mais, e que agora ele tinha perdido o seu lucro, ele agora acusa Paulo e Silas e os leva aos magistrados. Aquele homem não estava preocupado com a vida daquela moça. Ele não tinha nada por aquela moça. Ele tinha pelo lucro que a moça dava, porque ela adivinhava pela força de Satanás. Então foram levados, Silas e Paulo foram levados até os magistrados. Lá rasgaram seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas, lançaram na prisão e ainda deram ordem ao carcereiro que guardasse com segurança. Eles foram lançados no cárcere interior, amarraram os seus pés no tronco. E aí entra algo maravilhoso. O que eles fizeram depois de amarrados? Eles blasfemaram. Eles usaram da autoridade que ele tinha como romano. Eles choramingavam. Nada disso.
naquela hora, que era perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam o que eles cantavam e o que eles oravam. Testemunho na aflição. Oração na aflição. Muitas vezes nós praguejamos na aflição. Nós reclamamos na aflição. Nós dizemos, mas logo eu, por que Deus só fez isso comigo? Logo comigo o Senhor vai fazer isso? E reclamamos. A palavra de Deus nos diz que eles oravam e cantavam hinos, com os pés amarrados, mas a boca não estava fechada. A boca estava aberta. Para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para cantar hinos. A palavra de Deus nos diz que naquela hora veio interferência de Deus. Veio o terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. As portas se abriram. E foram soltas as prisões de todos. Todas as portas foram abertas. A prisão toda. E a palavra de Deus nos diz que aquele carcereiro, vendo todas as portas abertas da prisão, ele tirou a espada e quis matar-se. Ele pensava que os presos tinham fugido. E aí entra Paulo. Clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Liderança. E agora quem dá ordem não é o carcereiro. Quem dá ordem é Paulo. O líder não era o carcereiro. O líder era Paulo. Não te faças nenhum mal, isso é ordem. Todos nós estamos aqui. Aquele homem tremia mais que vara verde. Todo tremo pega luz e vai entrar lá no cárcere e observa que todos estão ali. E o que é que ele fez? Ele se prostrou. Aquele que tinha batido, aquele que tinha escarnecido, aquele que tinha rasgado a roupa, aquele que tinha feito tudo, agora estava de joelhos diante de Paulo e Silas. E faz a célebre pergunta: que é necessário fazer para que eu seja salvo? E a resposta mais brilhante: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Era para ele crer, a salvação era individual. Era para ele crer, ele ser salvo, mas toda a sua família, se cresce, também seria salvo. Porque Deus quer salvar não só um, Deus quer salvar a família toda. E a palavra de Deus nos diz que Paulo pregava a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, a palavra do Senhor. Paulo não pregava outra coisa, não. E Paulo era filósofo do mais nobre. Paulo conhecia o grego profundamente, conhecia várias línguas, mas ele não estava lendo, não era para isso, não. Ele estava lendo para pregar a Bíblia. Ele pregava a palavra do Senhor. Veja no versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. Ele pregava a Bíblia. Não era outra coisa. Filosofia, psicologia, sociologia, está lá na faculdade. Aqui é Bíblia. Que as pessoas que estão correndo, precisando, é de ouvir Bíblia. Não é sobre direito, não é sobre filosofia, não é sobre psicologia, não é sobre ética. Aliás, ética sim, moral sim. Mas não é sobre as ciências.
podemos até dar uma pincelada, mas a base é a palavra de Deus, pregar a palavra. A palavra de Deus nos diz que aquele que tinha batido, que tinha tirado a roupa, que tinha rasgado, tomou consigo, lavou-lhes os vergões e logo depois disso foi batizado. E levou Paulo e Silas para sua casa. Pôs sobre a mesa. E na sua crença em Deus, isto é, a fé em Deus. Por que a fé em Deus? Porque ele ouviu a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A sua crença era a fé. Ele estava firmado na palavra. E já era dia. Agora os magistrados mandam soltar aqueles homens. O carcereiro vai e fala para Paulo que eles agora estão livres, podem ir embora tranquilamente. Mas Paulo disse: olha, eles nos açoitaram publicamente, sem sermos condenados, porque para açoitar precisava ser condenado, e eles não tinham sido julgados. E sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Ah, meu amigo, quando falaram que eram romanos, agora a coisa muda. E Paulo agora diz: agora eles vêm agora e vêm nos tirar. Não foram eles que nos botaram? Então que eles venham. Não é só mandar recado aqui agora, não. Era a intrepidez de Paulo. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. Eles temeram, ouvindo que eram romanos. Agora temeram na base. Porque, possivelmente, eles aqui iam para a cadeia. Porque eles mandaram fazer coisas fora da lei romana. E vindo eles, que tinham mandado açoitar, que tinham ajudado a rasgar as roupas, veja agora que está de tigre e passou para gatinho. Se vocês são paulinos. Saindo da prisão, e vindo eles, dirigiram súplicas, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Súplica e lhes pediram. A coisa tinha mudado completamente. Não era mais aqueles arrogantes, mas era pedindo perdão, suplicando para que eles saíssem. E eles saíram da prisão. O que eles foram fazer? Embora? Eles foram para a casa da Lídia. Quem era Lídia? Aqui era uma vendedora de púrpura que tinha se convertido numa reunião de oração. Vendo os irmãos, confortaram os irmãos, confortaram a igreja e depois partiram. Mas eu gostaria de... Esse é o que a palavra de Deus nos mostra. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos do comentarista. Enquanto eu estava estudando, meditando para poder falar nessa noite, eu grifei algumas coisas que realmente foram marcantes para compartilhar com os irmãos nesta noite. Veja o que o comentarista diz. Deus abriu as portas da prisão. Deus está desejoso de salvar almas perdidas. E quando alguém quer salvar almas perdidas, que está
ansioso por fazer isso, Satanás se opõe, põe no meio, para impedir que o Evangelho seja pregado. Foi isso que Satanás fez usando aquela moça. A palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Podemos então observar que o que é que aquela moça falava? Não, moça, o demônio dentro dela. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciamos o caminho da salvação. Paulo não queria que o Evangelho nem o nome de Deus fosse promovido por uma escrava de Satanás, de modo que expulsou o demônio. Podemos pensar um pouco. Paulo, naquela hora que foi preso, que apanhou, ele podia usar a arma dele dizendo que ele era um soldado romano, mas aquela não era a hora. E os verdadeiros cristãos, quando apanhavam, quando sofriam, eles ficavam alegres por se acharem dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Hoje ninguém quer sofrer, só quer bênção. Ninguém quer sofrer por Evangelho. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles cristãos de verdade, do início, eles se alegravam por apanhar por causa do nome de Jesus, por sofrer por causa do nome de Jesus. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Aqueles homens cantavam, louvavam a Deus, oravam. Por isso, os alicerces do cárcere tremeram. O que houve? Deus tem poder para mandar um terremoto, para impactar. Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quer. E naquela hora, Deus deve ter dado uma ordem no anjo dele: ó, vai lá, mexe nessa paz aí, faz tremer tudo isso. E houve o terremoto. Ou só uma palavra de Deus: tá, mexe aí nos alicerces. Paulo assumiu o controle e o temor do Senhor caiu sobre aqueles pagãos. Os prisioneiros devem ter se dado conta de que havia algo extraordinário em relação àqueles dois pregadores judeus. Quando Paulo estava preso, aparentemente, quem estava preso não era Paulo, era o carcereiro, não Paulo, que estavam presos. O apóstolo não apenas salvou a vida desse homem, mas também lhe mostrou o caminho para a vida eterna em Cristo. A pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A fim de nascer de novo, cada pecador deve crer em Cristo pessoalmente. A oração quer dizer: e tua casa será salva também, se crer. É comovente ver a atitude transformada do carcereiro ao lavar os ferimentos desses dois prisioneiros, que agora eram seus irmãos em Cristo. Uma das evidências do verdadeiro arrependimento, presta atenção nisso, gente. Uma das evidências do verdadeiro arrependimento é um desejo motivado pelo amor de reparar e de restaurar a comunhão com aqueles a quem fizemos mal. Devemos não apenas lavar os pés uns dos outros, mas também limpar os ferimentos que causamos. Quando alguém se converte de verdade, e se ele tem alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade no passado, ele quer restaurar, ele quer reparar o erro, ele quer restaurar os relacionamentos, ele vai pedir perdão. E ele é perdoado também por Jesus, por Deus. Porque quem não perdoa seu irmão também não é perdoado por Deus.
tem muita gente doente por falta de perdão. E tem muita gente dentro das igrejas doentes porque não foram perdoadas, porque não perdoaram. E aí a doença é o quê? É ódio, é amargura, é ira, é ressentimento. O que é que faz isso? Comprovado já cientificamente que se você guarda amargura, se você guarda ressentimento, se você guarda ódio, os seus ossos podem secar. E Davi disse isso. Enquanto o quê? Eu me calei, o que aconteceu? Os meus ossos secaram. Isto é, enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu fiquei calado, eu sofri. Ódio pode dar mais doenças. Gastrite, muitas vezes gastrite nervosa é ódio, é ressentimento, é amargura. Úlcera, muitas vezes, é questão emocional. Gastrite, muitas vezes, é questão emocional. E o que é isso? Ódio, amargura, ira. Provoca isso. E já comprovado cientificamente que ódio pode provocar câncer. E tem muita gente morrendo dentro das igrejas, com úlcera estrangulada, com gastrite no pé da goela, com câncer estourando, porque está guardando amargura, ódio. Você quer ser sarado? Perdoa. Porque é Deus quem cura as nossas feridas, que sara as nossas enfermidades. Pastor, e quando a pessoa se pede perdão, a pessoa não perdoa? O problema dele não é mais seu. Desculpa a minha expressão, ele é que está lascado. Se ele não perdoar, a sua parte é ir lá e pedir perdão. Se ele não perdoou, o problema dele. Você já fez sua parte, sabe? Deus já te perdoou, a sua consciência está tranquila, você vai dormir em paz. O problema de quem não perdoar. Aí você vai viver bem e ele vai sofrer. Porque ele não vai aguentar nem ouvir seu nome. Ele diz, perdi meu dia, só de ódio. E você vai viver regaladamente, tranquilo. Sim. Exatamente. É difícil. Mas é. E aí Deus vai usar você para falar, para pedir perdão, e você vai sarar. Porque vai sair o quê? Vai sair o ódio, a amargura, a ira do seu coração. E aí nesse lugar do ódio, da amargura, a ira vem o quê? O amor. E o amor vai fazer com que você faça isso. E aí você vai viver bem com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Então, podemos observar isso. Foi nesse momento que Paulo valeu-se de sua cidadania romana e questionou destemidamente a legalidade do tratamento que receberam dos magistrados. Não foi uma questão de vingança pessoal, mas sim um desejo de garantir proteção e respeito à igreja. Agora, aquelas pessoas iam respeitar a igreja, porque sabiam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E eles não iam mais levar ninguém para a cadeia, porque sem um julgamento honesto. Eles iam ter medo agora. E Paulo e Silas podiam usar isso para a proteção da igreja de Jesus. A obra do Senhor progride em meio a dificuldades e desafios. Às vezes os obreiros têm conflitos entre si. Em outras ocasiões os problemas vêm de fora. Também é interessante notar que nem todo pecador encontra-se com Cristo da mesma forma. Timóteo foi salvo em parte pela influência de sua mãe e de sua avó piedosa. Lídia converteu-se por meio de uma conversa tranquila com Paulo em uma reunião de oração entre judeus, enquanto a conversão do carcereiro ocorreu em uma situação dramática. Em um instante, era um suicídio em potencial. No momento seguinte, um filho de Deus. Pessoas diferentes tiveram experiências diferentes. No entanto, todas foram transformadas pela graça de Deus. Você agora pode se tornar um filho de Deus. Creia em Cristo e você receberá a salvação. Se há porventura algum visitante entre nós,
Para você ser salvo, é preciso você crer. Para você ser sarado, é preciso você perdoar. Você quer ser de Jesus? Você quer sarar das suas enfermidades? Perdoe. Você quer ir para o céu? Creia em Jesus Cristo. Você quer ir para o inferno? Não aceite Jesus. A escolha é sua. Para onde você quer ir? Por pior que a pessoa tenha feito a você, perdoe. Se não perdoar por causa dela, perdoe por causa de você. Primeiro você deve perdoar porque Deus está ensina que você deve perdoar. A primeira coisa é, perdoe porque a palavra de Deus ensina que você deve perdoar. E a segunda, se não perdoar por amor àquela pessoa, mas perdoe por causa de você mesmo, porque senão você não sara. E deixa a pessoa com Deus. Deus vai tratar ela. Deixa. A melhor coisa é entregar a pessoa para Deus. E a Bíblia diz, dura coisa cair na mão de Deus vivo. Deixa Deus tratar. Deixa a mão de Deus pesar. Então, você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você quer ser sarado? Quer sarar das suas enfermidades? Perdoe. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nosso desejo é que o Espírito de Deus complete na sua vida o que Ele quer nos ensinar nessa noite. O que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em você e fazer o que Ele quer fazer e o que Ele pode fazer na sua vida.